Vem cá, você já sentiu culpa por querer algo diferente do que todo mundo ao seu redor aceita? Por dizer não, por se amar mais, por sair de um relacionamento onde não tinha mais vida, mas existia expectativa alheia? Hoje eu quero falar sobre essa culpa silenciosa que existe quando a gente se coloca em primeiro lugar. A culpa que existe quando a gente decide romper com papéis antigos, com se priorizar, de ser realmente a mulher que escolhe diferente. Aquela culpa que ninguém vê, mas que muitas vezes ela paralisa e pesa na nossa vida. E essa culpa que você sente, talvez ela nem seja sua, mas ela vive aí dentro, te impedindo de se escolher. Hoje a gente vai olhar para ela de uma forma muito diferente. Eu quero trazer uma reflexão sobre essa culpa, para que você analise como essa culpa existe dentro de você e como ela está te bloqueando a viver uma vida que você sempre quis ter. Uma vida mais leve, mais solta, mais livre por ser mulher, por ser você. Com muita coragem e muita verdade de olhar de frente para essa culpa e realmente deixar que ela fique no passado, porque você não merece mais carregá-la. Nós mulheres fomos treinadas por gerações para nos anularmos. Ser boazinha, a mulher que espera, que ajuda, aquela filha compreensiva, aquela mulher que aceita tudo, que sempre sorri e se conforma. Existe uma programação invisível passada de mãe para filha, de mulher para mulher, que diz que a mulher tem que amar até aguentar, que ser boa é se sacrificar, que ser mulher é simplesmente suportar tudo. Só que a gente cresceu, né? Percebe que precisa se escolher, percebe que precisa se ouvir. E quando a gente tenta se colocar em primeiro lugar, a gente sente que isso é errado. E isso simplesmente é a culpa que a gente trouxe e que foi herdada por todas as mulheres. Clarice Pinkola, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, traz uma metáfora que é muito grandiosa sobre o patinho feio, que fala diretamente sobre esse sentimento de inadequação e que tantas mulheres carregam, mas não sabem de onde vem. Esse conto do patinho feio, um filhote nasce diferente dos outros. Ele é rejeitado, ele é zombado, é excluído, é literalmente massacrado. Ele tenta se adaptar, se moldar, mas nada disso funciona. Até que um dia ele encontra outros como ele e percebe que nunca foi um pato. Ele simplesmente era um cisne crescendo no lugar errado. Esse conto traz uma reflexão muito importante, porque mostra que muitas mulheres passam a vida inteira tentando se encaixar onde não pertencem. E quando começam a despertar, sentem medo, culpa, dúvidas, mas não porque estão erradas, porque simplesmente estão saindo do molde. E essa culpa de nos escolhermos é como o desconforto do cisne, que passa por muito tempo tentando entender quem é. E ela aparece quando você começa a perceber que não está no lugar certo. Mas isso não te faz menos digna de amor. Só mostra que você está começando a se lembrar quem é você. Quando a mulher começa a despertar, o exílio termina e a alma dela reconhece o que é genuíno. E mesmo com medo, a mulher segue. E dentro de todas nós existe uma verdade que não aceita mais se esconder. Ser quem você é sempre vai incomodar quem lucra com a sua máscara. Essa é a grande verdade. Nesse mundo existe uma caixinha invisível do que é ser mulher. Comportada, dedicada, bonita, dócil, maternal, disponível, intuitiva e sempre perfeita. Mas e se eu quiser ser forte, ousada, ambiciosa, livre, corajosa, inteligente, poderosa, espiritual, aquela que não se molda, que escolhe seu próprio caminho, sem aprovação de ninguém? E quando você resgata essa mulher, ela incomoda muita gente. E é por isso que essa culpa aparece junto, para te colocar nessa caixinha de volta. Mas a gente não cabe mais nessa caixinha. Essa culpa foi feita para controlar, para manter mulheres em relações infelizes,
empregos que nos adoecem, relações familiares tóxicas, para que a gente sempre continue funcional para os outros, né? E quando você se escolhe, você rompe esses padrões. Você desafia um sistema que lucra com a sua dúvida, com sua obediência e com a sua dependência. Essa culpa é um padrão muito antigo. E você escolhe se você ainda continua aceitando ou se você rompe com ela de uma vez por todas. Se escolher não é egoísmo, é um ato radical de amor. É dizer para si mesma que não vai mais viver se apagando para caber nas expectativas dos outros. E sim, você vai ter medo, vão te julgar, mas a maior traição é se abandonar para agradar. E quando você começa a se escutar, a intuição desperta, a mulher selvagem acorda. Aquela parte sua que sabe exatamente o que quer e que não aceita mais qualquer coisa. A culpa pode até aparecer, sabe? Mas você olha para ela de forma consciente. Não deixe mais que ela comande a sua vida, que ela te paralise. A maturidade é isso, é a gente se escolher, a gente realmente se priorizar, ser mais seletiva com a nossa própria energia, com o que realmente nutre a nossa alma, com as relações que fazem sentido pra gente, sem ter que aceitar qualquer coisa, sabe? E sabe o que é magnético em uma mulher? Não é a roupa, não é o corpo, não é a perfeição. É aquela energia, aquela presença de saber o poder que tem de simplesmente não se trair mais, de quem sabe se amar, sem pedir desculpa por isso. Se escolher, gente, é algo muito genuíno. É não mais negociar a sua própria alma, sabe? E mesmo assim, se você sente culpa ao se escolher, não tem problema nenhum. Acolha, às vezes, essa culpa ela vai te trazer um grande autoconhecimento, uma grande descoberta sobre você. E até se pergunta: de quem é essa voz que faz com que eu me sinta errada por ser eu mesma? Até porque essa culpa ela não define quem você é. Ela só mostra que você está no caminho certo, está no caminho da sua verdade interior. E tem algo mais poderoso que isso? E você, já sentiu essa culpa de se priorizar, de se colocar em primeiro lugar? Me conta aqui nos comentários. E no próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo. Eu vou trazer um tema que é muito importante, principalmente para nós mulheres. Por que acreditamos que amar é sofrer? Vamos falar sobre a romantização da entrega, do sofrimento, sobre aquele mito que a mulher aguenta tudo por amor, aquela idealização, aquela expectativa que a gente muitas vezes criou nas relações, e como isso nos faz aceitar o inaceitável. Se libertar da culpa é o primeiro passo. Depois disso, a gente precisa parar de confundir amor com dor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa reflexão traga muita consciência para sua vida, que isso realmente seja algo que transforme e que vire muitas chavinhas aí dentro de você. Gratidão por estar aqui e até a próxima.